As pessoas querem o nosso bem. Não há dúvida disso. As pessoas se preocupam com você. A gente precisa estabelecer metas. A gente tem que ouvir quem quer o nosso bem. A gente tem que considerar o que eles falam. Mas ninguém melhor do que você para te colocar aonde você quer estar. Bom, Renato, antes de 16 de fevereiro de 2017, super intenso no trabalho, super intenso na família, mas talvez não respeitava os sinais que talvez o corpo vinha dando já há algum tempo. Em tudo que ele faz, ele coloca toda essa energia que ele tem. Sempre foi assim. É um filho muito querido, muito espontâneo, brincalhão, cheio de amizades. Renato era uma pessoa alegre, boa praça, bacana, de bem com a vida. Já tinha praticado quase todas as modalidades esportivas. Meu irmão, ele é tudo. Ele é meu irmão, meu parceiro, meu sócio. O Renato é um paizão, super-herói do Luca, da Gabi. Tem prazer de estar com as crianças. Ele tem verdadeira paixão pelas crianças. E eles por ele também. Ele é super dedicado, muito carinhoso com as crianças. Eu nunca vi um pai assim. Um pai presente, um pai que faz tudo para estar com seus filhos. Esse é o pai dos sonhos, sabe? É um pai que quer ser modelo e exemplo para os filhos e está sempre puxando e estimulando o que eles têm de melhor. Ele sempre trabalhou bastante, né? Não tinha horário para sair, chegar em casa. Trabalhar com o irmão sempre é um desafio, né? Para que você não deixe os assuntos se misturarem. Eu estava muito contente, muito realizado profissionalmente. Uma sensação de realmente conseguir ter um trabalho, uma empresa que segue valores, que atende dentro daquilo que nós sempre sonhamos quando a gente montou o escritório e éramos 2 ou 3 advogados, só que a rotina estava um pouco pesada. Eu lembro que na época ele tinha muitas preocupações e ele não estava sendo tão esportista quanto ele era antigamente. Dia 16 de fevereiro de 2017 foi um dia normal dentro da minha agenda, do jeito que era, né? Extremamente abarrotado de coisas para fazer. E eu cheguei em casa por volta de 7h30, 8 horas, que era bem cedo para os parâmetros da época. E dei a sorte do meu filho estar acordado, o Luca estava acordado. E eu falei, bom, o Luca está acordado, eu quero dar banho nele, né? Faz tempo que eu não dou banho nele. Quando eu comecei a tirar o sapato para dar banho nele, eu senti minha perna estranha, minha perna um pouco dormente, uma sensação diferente. Mas tudo bem, né? Fui dar banho no Luca. Enquanto eu estava na banheira com ele, eu comecei a sentir meu braço estranho também, meu braço dormente. E tudo bem, né? Tava lá, devia ser cansaço, né? Tinha sido um dia pesado. Até que eu senti uma dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça como eu nunca senti na vida, do lado direito. Eu pensei, poxa, eu tô com dor de cabeça do lado direito, meu braço esquerdo dormente, minha perna esquerda dormente. Meu Deus, será que eu tô tendo um AVC? Até que eu acordei com o meu irmão e o Fernando, meu amigo, me tirando de casa no colo. O lado esquerdo dele já estava claramente paralisado. Ela estava com a boca, né, completamente torta e o pé dele ia ficando para trás, assim, arrastando. E ele só apertava a minha mão e falava, me ajuda que eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. E de repente ele entrava em minutos, sem fim de silêncio, sem falar nada. Aí eu peguei o telefone e liguei para o Mário Luiz, o médico da família, que é do Sírio. Eu estou numa situação difícil, o Renato está com um episódio de confusão mental, um lado do corpo e do rosto está paralisado, a boca dele entortou e tudo mais, e eu estou indo para o Sírio, eu precisava que você, né,
deixasse tudo pronto lá para receber a gente. E cena de filme, a gente entrou derrubando porta, um monte de gente correndo e tudo mais. E ele foi receber o primeiro atendimento, mas o mais curioso é que não tinha muita coisa para fazer. Aquela coisa de não saber o que está acontecendo, e aí lembro dele chegando no hospital, me ligando, o Fernando falando, olha, o Renato teve um AVC, ele chorando muito e aí a gente tentando, né, entender o que era aquilo que estava acontecendo, todo mundo super assim, de mãos atadas e só rezando, só nos restava rezar para que estancasse o sangue, para que ele não tivesse nenhum novo sangramento. Ficamos naquela, eu olhava para ele, via o Renato, mas não via o Renato, que era o Renato. O Fernando me liga dizendo que estava no hospital, que era para ir para lá porque o Renato tinha tido um AVC. Eu não acreditei, né? Falei, não é possível, ele estava comigo até agora dirigindo o meu carro. Como isso é possível? Falei, vai, vem para cá porque é verdade. Foi o pior dia da minha vida. Foi muito triste. Eu lembro de pedir para as pessoas, cadê minha mão? Eu não sinto minha mão, eu não sinto meu pé. Me dá minha mão. E me entregava, eu segurava, assim, me acalmava e dormia. Aí eu acordava, falava, minha perna, cadê minha perna? Cadê minha perna? E aí eu colocava minha mão na perna e eu me acalmava e dormia. Só que ao mesmo tempo que eu me acalmava, eu via cada vez mais pessoas em volta da cama e pensava, acho que eu tô morrendo. Lembro como se estivesse fazendo isso agora. Ele apertava minha mão e pedia para cuidar das crianças, né? Era a única coisa que ele falava e repetia isso a todo instante. E aí eu apaguei, né? Eu apaguei, fiquei 14 horas em coma. Para mim foi um piscar de olhos, mas imagino que para as pessoas que estavam lá devem ter sido 14 longas horas de incerteza. A mãe dos meus filhos, grávida então de 36 semanas, 38 semanas, sem saber o que aconteceria com o pai dos filhos dela. A primeira coisa para fazer era fazer uma tomografia para entender, na verdade, confirmar a suspeita do AVC. Ninguém sabia se era um acidente isquêmico ou hemorrágico, o que estava acontecendo. O AVC é uma doença cerebral que ocorre geralmente por falha dos vasos sanguíneos, falha de chegada de sangue no cérebro. Ele pode ocorrer por entupimento de artérias ou por ruptura das artérias. Quando é um entupimento de artérias, é o que a gente chama de acidente vascular cerebral, AVC isquêmico, porque faltou sangue para o cérebro. Quando existe uma ruptura de uma artéria por um aneurisma ou um vaso mais fraco porque tem uma pressão muito alta, então nós temos uma hemorragia cerebral. Este é o acidente vascular cerebral AVC hemorrágico. E aí o Mário Luiz me ligou e falou, olha, Fernando, o Renato teve um AVC hemorrágico, o AVC dele é de uma proporção gigantesca, né? E a partir de agora a gente vai tentar fazer o melhor. Aí eu falei para ele, Mário, minha cunhada está grávida aqui do meu lado, tá? O que eu falo para ela? E aí ele me disse, olha, diga a verdade para ela e tudo mais. A gente passou aquelas 24 horas no hospital, a noite inteira, rezando e pedindo para Deus, Nossa Senhora, para que pudessem estancar aquilo e não ter nenhum novo sangramento. Até que eu acordei e lembro do médico da UTI falando, Renato, como você chama? Qual é seu nome completo? Você tem pai? Qual é o nome do seu pai? Qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome do seu filho? O que você faz? Me mostrar fotos? O que é isso? Uma imagem de um carro? Uma imagem de uma tartaruga? De um elefante? E eu perguntei para ele. Eu falei, mas por que você está fazendo esses testes assim comigo? Ele me disse, respondeu imediatamente. Eu estou fazendo isso para ver a extensão da lesão. Sempre que eu conto essa parte da lesão, parece que eu ouço o eco, como cena de filme. A lesão, 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 lesão. O Dr. Marcos Stavali entrou na porta do quarto, do leito da UTI que eu estava, e falou, ele
tem um jeito todo carinhoso de se expressar. Falou: "Ô, doutor Renato, fiquei sabendo que você é uma pessoa um pouco acelerada, workaholic, sem limites. Vou responder todas as dúvidas que você tem. Mas antes, vamos fazer alguns testes." E aí fez os testes de campo visual, pediu para levantar o braço. Nesse momento, eu tinha já recuperado a condição de levantar o braço, com dificuldade ainda, levantar a perna com dificuldade. Mas eu já consegui, já tinha retomado alguns movimentos. Eu já conseguia também fazer alguns movimentos básicos de reflexo, né? A grande preocupação era as sequelas, né? Afinal, vai ter sequela, não vai? Foi, então agradece. Você ganhou na mega da virada. Você teve um AVC hemorrágico importante. Mas, por alguma razão, do mesmo jeito que o seu AVC começou, ele parou. A gente está monitorando. Preciso que você tenha calma, paciência. Você vai ficar alguns dias no hospital, mas o nosso objetivo é deixar você bem para você acompanhar o nascimento da Gabriela daqui a alguns dias. Eu rezava muito, eu chorava, mas eu mais rezava do que chorava. E eu sempre confiei muito em Deus. Lembrando das coisas, me surgiu uma imagem, uma passagem na cabeça que talvez eu tenha vivido ou não. Eu me vi, na verdade, sentado à mesa, diante de um senhor, mas não muito nesse contexto parecido com Deus, de barba branca, cabelo branco, tal. Eu me vi diante de um senhor sentado à frente de uma mesa, em um lugar muito simples, e tinha uma ampulheta em cima da mesa. E de alguma forma ele buscava me mostrar, e ele me apontava aquela ampulheta em cima da mesa, e ele me mostrava a ampulheta. E eu olhava para aquela ampulheta, uma ampulheta normal, com a areia correndo, quase acabando. Eu ia colocar a mão na ampulheta e falar: ok, a gente vira, começa de novo, é assim. Nós comandamos muitas coisas. E quando eu ia tocar na ampulheta, ele colocava a mão na minha mão e falava: não. Apontava de novo a ampulheta com a areia acabando e fazia assim. E na minha leitura, isso é somente uma vez. E a gente não pode virar e começar de novo. Depois de uns 4 dias do AVC que eu estava no quarto, a gente já iria inclusive começar a fisioterapia. E a fisioterapeuta chegou, se apresentou e ela falou: "Seu Renato, vamos andar?" E eu pensei: nossa, graças a Deus vou sair dessa cama. Eu levantei, a minha perna direita foi, a minha perna esquerda não. Pensa no movimento, levanta o joelho, coloca o calcanhar no chão. Aí eu disse: eu não consigo. O fisioterapeuta falou: então eu vou fazer pra você. Faz com a perna direita, que eu faço com a perna esquerda. Então, um fisioterapeuta me segurando de cada lado e um outro fisioterapeuta abaixado, conduzindo a minha perna como se fosse a realização do movimento por mim. Por dias fiquei fazendo isso, por dias, até que o movimento começou gradativamente a ser retomado. Eu pude começar a praticar os passos do lado esquerdo, consegui começar a levantar a perna, consegui começar a poder colocar o calcanhar no chão, projetar para frente. Vocês têm ideia a alegria que é fazer algo tão simples como caminhar, mesmo que com ajuda, mesmo que com apoio. Eu não conseguia fechar um botão de camisa, por exemplo. Eu não conseguia amarrar e desamarrar o cadarço do tênis. Então eu passava o dia inteiro, quando eu não estava dormindo, porque eu tomava muitos remédios, eu dormia muito durante o dia. Eu passava o dia inteiro demandando a minha mãe: mãe, pega clips, por favor. Mãe, traz um tênis aqui. Ah, mas o tênis em cima da cama. Mãe, não tem problema, traz o tênis. Amarrava e desamarrava o tênis milhares de vezes. Pedia para, quando ia ao banheiro, para me deixar parado na porta do quarto, para ficar tentando abrir e fechar a porta do quarto com a mão esquerda. Eu brigava muito com o Renato, porque eu não queria que ele fizesse nada. Eu estava lá presente praticamente às 24 horas por dia. E eu não queria que ele fizesse nada. Como é incrível, como a gente dá valor a determinadas coisas só quando a gente perde,
Bom, o Renato é uma pessoa bastante teimosa, né? Então, assim, os médicos falavam, vai com calma. O fisioterapeuta, vai com calma. Mas ele não, ele estava obcecado e obstinado, porque ele falou, preciso participar do parto da Gabriela. E eu vou estar lá, e eu vou conseguir. A gente, calma, Rê, você já passou o mais difícil, vamos com calma. E ele lá se matando, se esforçando, e a gente, meu Deus, e como que pode? Ele já está conseguindo. Então ele teve sempre uma evolução, acho que maior do que a gente, os médicos, esperavam, porque esse é o Renato. Ele coloca uma coisa na cabeça e ele vai até ele conseguir. Quando ele estava no período de internação no hospital, a única coisa que ele se preocupava, na verdade, era em poder se recuperar logo para poder ver a filha nascer. Ele queria acompanhar o parto da Gabriela e isso foi, sem sombra de dúvidas, um grande estímulo para ele. E depois foi uma operação de guerra, quando a gente foi levar o Luca a primeira vez para visitá-lo no hospital e tudo mais, porque o Luca perguntava do pai, queria saber do pai o que estava acontecendo. E quando a gente foi levar o Luca também, a gente levava o Luca preocupado com o Renato, se ele ia se emocionar, porque sempre a bendita da história, não pode sangrar de novo, não pode sangrar de novo. Eu fui para casa com todos os medos, mas a sensação de voltar para casa é maravilhosa, né? O cheiro de casa. Quando eu cheguei em casa, eu lembro de deitar no sofá, assistir TV, sentindo um cheirinho de comida sendo feita, né? E peguei no sono. Eu acordei com uma tempestade caindo. Eu saí, deixei a minha toalha, entrei e fiquei uns 15 minutos andando na chuva, agradecendo. Depois do AVC, a primeira vez que eu me senti realmente vivo foi nessa chuva que eu tomei. O meu único objetivo naquele momento era estar em pé, do lado, na sala de parto, centro cirúrgico, para ver a minha filha nascer. Esse era o objetivo mais importante da minha vida naquele momento. E 10 de março, chegou o momento. Depois de 5 dias em casa, fomos ao hospital e eu pude ver a Gabriela nascer, acompanhar absolutamente tudo. Cortei o cordão umbilical. Depois que minha filha nasceu, nós tínhamos que definir com os médicos qual seria a melhor alternativa de tratamento. Os médicos diagnosticaram que eu tive MAVE, malformação arteriovenosa. Um sangramento cerebral que ocorre por fraqueza de alguns vasos, que se chama acidente vascular cerebral hemorrágico, pode ser causado por uma malformação cerebral chamada malformação arteriovenosa cerebral, que geralmente é congênita. A pessoa nasce por uma malformação do cérebro com aqueles vasos sanguíneos que parece um novelo de vasos, que a pessoa convive com aquilo por grande parte da vida e só vai aparecer quando traz um sintoma. O mais severo deles é uma hemorragia cerebral. Me sentia muito vulnerável e eu lembro de ver imagens de artérias, vasinhos super pequenos, onde falavam que o tratamento teria que passar por aqueles lugares, né? E que nós teríamos que fazer um procedimento que chama embolização. E aquele procedimento de embolização, ele trazia um risco de, durante ele, sofrer um novo sangramento. E se sofresse um novo sangramento, poderia ser necessária uma cirurgia aberta. Naquele momento, foi optado se fazer uma embolização. Os riscos da embolização são relacionados à obstrução de vasos que não podem ser obstruídos, que são importantes no funcionamento cerebral. E na malformação arteriovenosa, como é um novelo de vasos, muitas vezes tem um em passagem ali que pode receber aquela cola, mas ele vai em passagem para outra área importante do cérebro. Eu dei um beijo na Gabriela, eu dei um beijo no Luca, fui ao hospital caminhando, sem ajuda de ninguém, me internei. Eu estava com muito medo, mas estava muito grato, né? E eu lembro de fechar os olhos, agradecer a Deus. Eu lembrei muito, mentalizei o rosto do meu filho, do Luca. Lembrei do rosto da Gabi, que tinha acabado de nascer, que eu tinha tido a oportunidade de conhecer. E eu agradeci a Deus por aqueles 30 e poucos dias que eu tinha tido, os melhores 30 e poucos dias da minha vida, onde eu tinha conseguido conhecer a Gabriela, eu tinha conseguido viver próximo do Luca, né? E ser feliz.
né? Embora tenha acontecido tudo isso, eu fui muito feliz esses dias, mas eu estava com muito medo. Acordei na UTI, depois da embolização, me sentindo muito bem, tudo certo. Depois de 5 dias da embolização, eu me senti mal na UTI e eu tive um novo AVC. Eu tive um AVC isquêmico. Então, o Renato foi vítima de 2 AVCs, o hemorrágico e o isquêmico, e teve que recuperar-se disso. Minha perna esquerda não funcionava de novo. Eu tive que aprender a andar de novo. E pouco a pouco os passos começaram a acontecer novamente, comecei a andar, fui para o quarto e retomamos a fisioterapia. Existiam muitas dúvidas em relação ao tratamento, o que ia ser feito. Uma formação do Renato, ela fica numa área de difícil acesso dentro do cérebro, e discutia-se muito se ia fazer a cirurgia abrindo a cabeça, com um risco gigantesco dele ficar tetraplégico, ou se na verdade não ia bancar esse risco. Esses vasos sanguíneos fracos, quando eles começam a sangrar ou começam a trazer sintomas, eles precisam ser debelados, precisam ser removidos por uma cirurgia convencional, que seria abrir a cabeça e retirar totalmente essa MAVE, ou eles podem ser também embolizados. Você coloca um catéterzinho através de uma artéria da virilha, vai até o cérebro e joga cola lá, ou joga um material. Hoje, ônix é um ferro que pode fazer com que essas MAVEs se tornem obstruídas, ou usar a técnica de radiocirurgia. Essa técnica de radiocirurgia é uma concentração de raios gama ou raios de fótons que atingem esses vasos cerebrais e fazem com que eles vão se cicatrizando, vão ficando muito fortes até totalmente obstruírem. Resumidamente, a equipe era composta por 2 neurocirurgiões, 2 ou 3 físicos, 2 radiologistas. Então é uma equipe sempre que traz conhecimento de física, conhecimento de anatomia médica e conhecimento de radioterapia, de radiação. A linha do tempo é o seguinte: em fevereiro de 2017 eu tive o AVC. Em março de 2017 a Gabriela nasceu e eu fiz a embolização e tive o AVC isquêmico. Em junho de 2017 eu fiz a radiocirurgia. Em julho de 2017 eu tinha uma viagem com a minha família e nós fomos para um hotel no Nordeste, enfim, uma oportunidade de estar mais tempo com as crianças, de descansar. Chegando lá, vi aquelas praias enormes e eu vi alguns coqueiros, assim, quase a perder de vista. E nos primeiros dias eu comecei a caminhar, sem relógio, sem referência, não sabia quantos quilômetros, mas fui caminhando no ritmo que eu podia, da forma que era possível. Quando cansava, parava um pouco, e no final da semana eu consegui chegar naqueles coqueiros que eram até então inatingíveis. Fato curioso, eu cheguei até os coqueiros, mas eu não voltei, eu peguei um táxi para voltar porque dava mais de 15 quilômetros. O que era para ser o fim foi o começo. Este lugar aqui, Juqueí, com certeza foi um divisor de águas. Passei a frequentar mais esse lugar, Juqueí, esse ambiente da praia, onde eu poderia caminhar na praia, onde eu poderia nadar no mar dentro daquelas grandes limitações que eu ainda tinha, me ajudou muito a poder melhorar, superar as expectativas e, sobretudo, me superar, me recuperar. Esse lugar é um lugar muito especial, que eu tive a oportunidade, na verdade, o privilégio de poder passar uma boa parte da minha recuperação, onde sempre nós tínhamos alguns objetivos. Então, será que eu consigo chegar até aquela árvore? Será que eu consigo chegar até aquela casa? E eu lembro muito bem como era caminhar aqui e correr aqui, e a cada vez
será que eu consigo chegar até aquela placa, né? Quando eu falo a placa, essas placas de vermelho, né? De perigo, essas placas vermelhas, né? Era muito legal, então às vezes já cansado, uma época os batimentos eram muito altos ainda, quando eu comecei a correr, correndo pouco, talvez 500 metros, 1 quilômetro, eu falava, mas hoje eu quero muito chegar até aquela placa, será que eu consigo? E com certeza isso foi muito importante e sempre uma lembrança muito gostosa, estar aqui e ver as placas, eu, meus filhos, a minha mulher, a gente está sempre aqui, a gente sempre tira foto com as placas, com certeza, só lembranças boas. Eu brincava com o meu irmão, que também frequentava a Juqueí, que também participava de uma corrida que tinha aqui no final do ano, que chama-se Corrida de São Miguel, uma corrida tradicional. E eu disse a ele, um dia eu vou correr essa prova com você. No ano de 2018, participei da Corrida de São Miguel. É uma questão de virada de chave. E uma coisa que eu confesso que naquela ocasião em que a gente correu, eu não tive a consciência, ou talvez eu não tenha tido a dimensão, né, do tamanho dessa chave. Eu continuei treinando, eu continuei me reabilitando e percebi que cada vez eu estava melhor. A vida me presenteou com a Natália. Quando nós os conhecemos, ela já corria. O Renato, ele é uma pessoa muito determinada. Isso é o que faz ele ir adiante e ele ir atrás de qualquer coisa. Ele tem que ser desafiado. O desafio é o que move o Renato. Ele é 880. Ou é pra ser ou não é pra ser. É o que a gente vive até no nosso relacionamento. Ou a gente vive apaixonado ou não tem o porquê estar junto. Ou ele se doa 100% pras crianças, ou não faz sentido. Ou ele é 100% no trabalho, ou não faz sentido. É assim, ou tem que ser, ou pra ele não faz sentido. A Natália se integrou de uma maneira incrível com os meus filhos. Eles se dão muito bem, a ponto de preferirem fazer algumas atividades com ela do que comigo. Na minha relação com o Renato, na relação com as crianças, na relação de tudo, se não for para ser gostoso, para ser divertido, não faz sentido. Eu não consigo imaginar minha vida hoje sem as crianças. Eu gosto muito de brincar com o Tia Ná. Se tiverem que pedir alguma coisa para mim ou para a Natália, eles pedem para a Natália. Capricho do destino, sem ter programado nada nesse sentido, eu pude mudar para Juqueí. E morei aqui por cerca de 1 ano. Isso foi um ganho, uma oportunidade fantástica de melhorar a qualidade de vida, ter no meu quintal o mar, a praia, esse local que ficou claro que era altamente favorável à minha melhora, à melhora da minha condição. Foi aí então que meu grande amigo Ricardo me falou um dia: doutor, você está muito estressado, você só está trabalhando na pandemia e não está correndo, vamos andar de bicicleta? Falei, Ricardo, eu não andei de bicicleta nessa nova vida, eu não andei de bicicleta desde que eu tive o AVC. Eu tenho algumas dificuldades de equilíbrio e eu não sei se eu consigo. E ele me emprestou a bicicleta, gentilmente a bicicleta da esposa dele, e falou, não, vamos sim, vamos andar, vai ser muito legal. E eu quase deixei o Ricardo maluco, porque ele fala que andava atrás de mim e que eu não conseguia manter a linha reta, que era realmente muito instável. E de fato foi incrível. Eu tenho muito a agradecer ao Ricardo, porque se fosse uma pessoa que talvez não tivesse me motivado, falado, realmente você teve um AVC, talvez não seja prudente mesmo você andar, eu não poderia estar hoje onde eu estou. A Natália morava em Campinas e nós entendemos em um determinado momento que, pensando em qualidade de vida, pensando em realmente estarmos juntos e próximos e pensando também em um ambiente melhor para que as crianças pudessem se desenvolver, estar conosco, fora
loucura de São Paulo, a gente entendeu que nós deveríamos mudar para Campinas e estarmos juntos em Campinas naquele momento. Depois de ter participado de uma prova onde eu corri e pedalei, talvez ali surgiu a sementinha, a vontade de fazer algo diferente. Quando o Rê chegou aqui pra gente, foi um grande desafio, né? Primeiro a gente fica um pouco assustado, né? Porque é uma condição diferente. Pra gente entender também, né? Todo o histórico dele, saber o que tinha acontecido, saber se ele tinha liberação médica pra estar praticando atividade. E aí a gente sabia que ia ser um desafio, né? Quando eu comecei a treinar com a assessoria, era um choque de realidade, na verdade, né? Porque eu comecei a correr com pessoas que eram atletas de verdade e não pessoas que participavam de provas de corrida. Pessoas que se dedicam, que têm uma rotina, que se alimentam adequadamente. A natação, ele nada bem, ele tem uma técnica boa, mas ele ainda tinha uma dificuldade de respiração. Também é um pouco porque ele é muito agitado, né? Então, assim, é difícil para ele relaxar, sentir a água, tá concentrado ali 100% no que ele tá fazendo. E isso, com o tempo, ele tá desenvolvendo muito bem, tanto que a evolução dele na natação é notória. A bike, quando ele chegou, era a nossa maior preocupação, porque a gente, né, não tá sozinho na rodovia. E ele tem uma dificuldade grande com a parte esquerda, então tem uma dificuldade motora mesmo, de equilíbrio, de coordenação, de aplicação de força. E isso também tá evoluindo muito. Ainda tem uma dificuldade, né, do lado esquerdo, uma falta de força, mas que tá evoluindo, tanto que tá tendo ótimos resultados. E a corrida, assim, a corrida do Rê é excelente, ele corre muito. Então é a parte que eu vejo que ele mais fica à vontade e que na hora que ele coloca o pezinho no chão, ele acelera. E já treinando triatlo há alguns meses, naturalmente surge a vontade de participar de alguma prova. Refiz meus exames, conversei com meus médicos e nós entendemos que, naquele momento, a radiocirurgia não tinha ocluído, fechado completamente a lesão cerebral e que ainda havia um pequeno, mas existia um risco de sangramento. Falei, vamos ter que ver se a sua MAVE desapareceu. Foi quando nós repetimos uma angiografia convencional e eu falei, olha, Renato, tem um restinho aqui, vamos acabar com isso, que aí você vai ficar totalmente livre para fazer o que você quiser. Na verdade, quando eu fiz a radiocirurgia, eu já estava inscrito para minha primeira prova de triatlo, de sprint. E toda vez que eu penso ou que eu ouço será que eu vou conseguir? Na minha cabeça isso já virou eu vou conseguir. Por mais difícil que seja, não tem nada que a gente não possa fazer. Ninguém é melhor do que nós para nos colocarmos onde a gente quer estar. Isso virou um mantra na minha vida. Eu fiz algumas provas de sprint e logo tentei me desafiar e migrar para a categoria do olímpico, que as distâncias são um pouco maiores. Era muito emocionante. Cada prova era uma história, um local, uma viagem, uma dificuldade. E vocês não têm ideia quem esteve comigo em todas elas. Eu não sei o nome dela, mas eu lembro muito daquela fisioterapeuta que esticou as mãos para mim no quarto, quando eu não conseguia andar, e falou: calma, seu Renato. Pensa no movimento. Dobra o joelho, estica a perna, coloca o calcanhar no chão. Todas as vezes que eu pensei em desistir, eu fechei bem o olho e lembrei dela. Eu morava em São Paulo, tinha uma vida super estressante, onde por mais que ele fizesse alguma coisa ou soubesse praticar as modalidades, ele não tinha uma vida regrada e ativa. E eu acredito que depois do AVC isso tudo mudou. O esporte traz isso, né? As pessoas me perguntam, pra que tanto? Precisa de tudo isso? Você não precisa provar nada pra ninguém. E eu digo, sim, eu não preciso provar nada a ninguém. Eu preciso provar a mim. O meu desafio, quando eu participo de uma prova, não é ganhar daquele atleta que está do meu lado. É cruzar a linha de chegada. O meu desafio é comigo mesmo. Amor, você tem que treinar tudo isso
Natália, deixa eu fazer, eu preciso me testar, eu não posso parar, eu não vou estar preparada, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Quando ele não se sentir pronto, ele não vai parar. Eu não sei dizer quando nós começamos a falar em Ironman, né, sobre participar dessa prova. Isso para mim sempre foi, até antes do AVC, algo absolutamente inatingível. Talvez o gatilho disso foi a brincadeira que eu contava para os meus filhos. Deus me transformou no homem de ferro que eu precisava cuidar de vocês. O Ironman 70.3 é uma prova na distância de 1.900 metros de natação, 90 km de bike, 21,1 km de corrida. É uma prova bem desafiadora, porque envolve o treino para tudo isso. A prova em si pode parecer simples, mas é uma prova longa, desgastante e que pode durar até no máximo 8 horas. Então, só pelo tempo máximo de prova já dá para ter uma ideia do desgaste que é. Maluco, só pode fazer tudo isso de distância no mesmo dia, no mesmo período, é pra louco. Mas isso vai entrando e vai sendo um estilo de vida, uma filosofia de vida que motiva e que faz a gente ter uma rotina, faz a gente ser... A véspera da prova do Ironman, eu estava muito tranquilo. Não sei porquê, mas tudo acontece da forma que tem que ser. Passo de cada vez e já é uma alegria enorme estar aqui hoje, participando do Bike Check-in, olhando o pórtico, admirando eles. Eu vivo de objetivos e meu primeiro objetivo é amanhã estar ali embaixo. Tá? Foi a única largada, a preparação para a natação, caminhando até a linha de largada. Eu estava sorrindo, eu estava conversando com as pessoas, óbvio que eu estava ansioso, mas eu estava muito tranquilo. Por quê? Eu estava exatamente onde eu queria estar. Durante a natação, eu me senti muito bem, eu consegui colocar em prática aquilo que a gente havia treinado. Quando a gente sai da água, a gente percorre um trecho que no triatlon nós chamamos de T1, é a transição da natação para a bicicleta. E eu saí para pedalar. Quando eu saí para pedalar, o começo foi um pouco difícil, porque estava frio e nós estávamos molhados. Eu estava tão feliz, mas tão feliz de estar lá. Eu queria muito estar naquele lugar. Quando a gente sai da bicicleta, a gente parte para a segunda transição, que é o T2, da bicicleta para a corrida. E partimos para a etapa final. Eu lembrei durante a prova de todo o caminho. A fisioterapeuta correu de mão dada comigo. Os meus treinadores, os meus personagens, os meus coaches, todos eles, os que não estavam lá, estiveram comigo, fortalecendo aquela minha perna que não conseguia equilibrar, me ajudando a poder correr em linha reta e não em zigue-zague como eu fazia. Cruzar o pórtico é um sonho. Quando nós começamos a pisar naquele tapete com a logomarca do Ironman, todo mundo que faz um Ironman, com certeza, assistiu muitos vídeos sobre isso e sonhou estar com o pé naquele tapete. Isso não é pra mim, isso é pros meus filhos. Eu quis ficar bem por causa deles, pra poder cuidar deles. É pra vocês, Luca, Gabi. Papai ficou bem pra cuidar de vocês.
Renato, eu desejo muito sucesso para você. Eu sei que você está enfrentando um momento de muita superação e é muito inspirador saber que as pessoas acreditam no sonho delas, treinam, se preparam e conquistam. Então eu desejo que você conquiste não só essa prova, mas tudo de melhor na sua vida e que o esporte tem uma importância fundamental. O esporte é alegria, né? Então um beijo no seu coração. Aloha! A motivação que ele tem de ir atrás das coisas vem dele mesmo, dele querer ser melhor, dele querer se provar todos os dias. E eu acho que é isso que motiva tanto ele. Se não tiver o desafio para ele, não faz sentido. Ver o Rê completando a prova foi muito emocionante. A gente tinha ali um cálculo de horas, né, de tempo de prova. E eu lembro que ele falava muito assim, nossa, mas se eu completar para isso, eu vou estar muito feliz. E a gente conseguiu buscar esse objetivo. Ele fez uma prova perfeita, nadou muito bem, pedalou super bem. E foi o que eu falei, né, ele coloca o pezinho no chão, ele se sente em casa. Existe um sentimento, quando cruza, de já acabou? E eu fiquei com esse sentimento. Esse sentimento, na verdade, é um gatilho pra gente começar a pensar nos próximos passos. O que será que vem pela frente? Eu tenho certeza que o Ironman era alguma coisa pra provar pra ele de que era capaz de fazer. Dizem que o exemplo arrasta, né? Hoje o Renato está sendo um belo exemplo aí para os filhos dele. As crianças já estão fazendo algumas provas competindo. O Luca está fazendo assim uma excelente transição já. E é muito bom, né? O exemplo do esporte é o melhor legado que a gente pode deixar para as crianças. Eu gosto de correr, eu gosto de pedalar. E ver o papai fazer, dá vontade de fazer também. Quando eu vou lá na praia, eu adoro correr. Eu adoro treinar com o papai. Eu acredito que os filhos dele acabam sendo um incentivo para ele estar sempre se superando, melhorando, querendo fazer o melhor. Eu acho que o Rê tem isso dentro dele, de ser um exemplo, de ser inspiração para as crianças e deles verem o quanto eles também podem conseguir as coisas, podem atingir seus objetivos. Eu entrei em contato, conheci uma associação sediada em Genebra, o World Stroke Organization, né? Uma associação que fomenta no mundo associações locais com eventos unindo médicos, famílias, pessoas que sofreram AVC, os AVCistas, porque na verdade estava correndo por uma causa, a celebração da minha recuperação e poder, se tudo corresse como a gente imaginava, concluir um Ironman, divulgando para as pessoas, é possível, acredita. Eu quando tive o AVC, eu tinha lido em algum momento, em algum lugar, uma informação sobre inversão dos polos. Você tem a dor de cabeça de um lado e começa a sentir formigamento, dormência, dificuldades, tem nomes técnicos, né? Afasia. E isso me fez identificar rapidamente e poder ser socorrido rapidamente. O Renato, ele inspira as pessoas, ele me inspira todos os dias a ser sempre alguém melhor, a ver que todo dia a gente tem um desafio para melhorar. O Renato é um exemplo, né? Um exemplo de um lutador, de um vencedor que teve uma doença severíssima, né? Que poderia ter totalmente destruído ele como uma pessoa. É muito comum que as pessoas que entram numa paralisia pensam que o mundo deles acabou. O mundo nunca acabou. E às vezes é uma adversidade como essa que faz uma pessoa que estava num caminho errado se dirigir a um caminho melhor. E ele está sempre superando a dor, sempre superando os medos, as inseguranças dele, de saber, eu posso continuar, eu posso mais um pouquinho, e ele vai, e ele consegue, e ele vai mais um pouquinho. Então ele se desafia e a gente participar e ver isso é inspirador. Não só para quem está perto dele, mas acho que para as pessoas que acabam conhecendo ele ao longo do caminho, acabam se inspirando.
desde o primeiro dia que ele chegou aqui, e eu falei pra ele, Rê, a coisa mais importante que a gente tem é a saúde. E ele falava, não, a coisa mais importante que a gente tem é o tempo. É o tempo pra gente viver com qualidade. E ele ter essa vontade de viver tão grande, ele é uma pessoa muito viva, então eu só tenho que agradecer, só. Tudo isso foi contribuindo para que ele fosse evoluindo como ser humano e pensando em dar valor à vida, né? Eu preciso continuar vivo, né? Não posso desistir agora. O Renato ainda está descobrindo quem é o Renato hoje, pós-AVC. Encontrar esse ponto de equilíbrio entre trabalho, família, esporte. O Renato hoje é alguém que está fazendo valer essa segunda passagem nesse mesmo mundo, mas que, acima de tudo, tenta encontrar esse equilíbrio. Ser mais leve não significa, em hipótese nenhuma, ser menos responsável, né? Não significa abrir mão das suas responsabilidades, mas significa escolher quais são as brigas que você vai brigar. A gente não tem 25 horas num dia, a gente não tem 76 segundos dentro de um minuto. O que adianta a gente ter tudo, mas não ter tempo para usufruir? O que adianta a gente ter saúde? O que adianta a gente ter uma família, mas não ter tempo para passar com essa família? Se eu não tiver mais tempo hoje, o que eu faço? O nosso tempo é o nosso bem mais precioso. O que você faria agora se você soubesse que hoje é o seu último dia? Eu acho que essa é uma grande reflexão. E é assim que eu vivo, desde 16 de fevereiro de 2017.